Precisamos correr mais para Deus, irmão. A gente precisa voltar mais, se voltar mais para a presença de Deus. Quando eu digo correr para Deus, não é vir mais à igreja com mais frequência, ou você dizer, pastor, coloca mais cultos para que eu possa estar. Não, irmão. Deus, Ele está à distância de um coração quebrantado. A distância de Deus para você é a mesma de um coração contrito, de um coração rendido, de um coração humilde. Amém? E muitas vezes, irmão, a gente meio que deixa de frequentar alguns lugares em Deus que a gente não poderia deixar. A palavra de Deus, ela nos fala, como Pedro já bem ministrou, que Moisés ele foi chamado ao monte Moriá para ficar com Deus, e ele ficou lá, até que a nuvem cobriu aquele monte, e uma voz no meio da nuvem o chamou para entrar. E quando ele entra neste lugar, irmão, Deus começa a entregar a Moisés as tábuas das leis. O que é a lei? A lei é um limite, irmão. A lei, ela é uma barreira que diz para o homem, olha, vem até aqui. Até aqui eu garanto a sua segurança. E quando a gente deixa, irmão, de frequentar o Monte Moriá, a gente vai perdendo esse limite, a gente vai perdendo esse senso de freio, de barreira. A gente começa a viver, irmão, de uma forma infreável, de uma forma onde a gente não usa do bom senso nas nossas decisões, nas nossas escolhas. A gente vai se conduzindo, irmão, de acordo com o vento, de acordo com as circunstâncias. Então a pessoa diz, pastor, não deu, pastor, eu não consegui, pastor. A gente precisa visitar mais o Monte Moriá, receber mais as leis, receber mais os limites que Deus vai dando para a gente. Amém? Existe outro lugar, irmão, que Deus nos ensina que nós precisamos ir, que é o jardim do Getsemane. Jesus, quando foi para o jardim do Getsemane, a Bíblia diz que ele estava muito angustiado, que o espírito dele estava triste, apavorado, com medo de morrer. Então ele chama os seus amigos e diz, olha, fiquem aqui, orem comigo, porque a minha alma está aflita até a morte. E ele se afasta um pouquinho para uma oração pessoal, e ele diz para Deus, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. O jardim do Getsemane, irmão, é o lugar da sinceridade. É o lugar de você falar para Deus do que tem medo. É o lugar de você falar para Deus do que está te apavorando. E aí Jesus orava e dizia, mas todavia seja feita a tua vontade. Aí ele volta, encontra os amigos dormindo, ele os exorta e volta para aquele lugar de intimidade e fala de novo para Deus, Senhor, eu tenho medo, se é possível, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. E ele foi a terceira vez, repetindo a mesma oração. Irmão, e nós temos que ir quantas vezes for necessária neste lugar. Pastor, necessária para quê? Necessária para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Jesus precisou de 3 orações. Você acha que uma só resolve a sua vida? Ele foi lá a terceira vez e falou, Senhor, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Naquela hora, a palavra, a vontade de Deus prevaleceu dentro dele. Então ele volta e diz aos discípulos, gente, acorda, porque chegou a hora que o Filho do Homem vai ser entregue.
Chegou a hora de cumprir o propósito. Chegou a hora de cumprir a promessa. Chegou a hora de fazer aquilo para o qual nasci para fazer. Irmão, mas se você precisar ir lá 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes por dia, 10 vezes por dia, vá quantas vezes for necessária, até que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Amém? Existe outro lugar que a gente precisa ir com mais frequência, que é o Monte da Transfiguração. É o lugar onde Deus se revela na sua plenitude. Se você não tiver uma revelação clara de Deus, irmão, as motivações que te fazem servi-lo vai perder força no meio da caminhada. Porque o mundo não é um lugar de flores. Nós viemos à igreja, irmão, para afiar as nossas espadas. Há uma guerra a ser travada contra a maldade, contra o mal que está em nós. Todo dia, irmão, é uma chuva de ataques para você ficar magoado. E a palavra de Deus diz que se você não perdoar quem te feriu, Jesus não pode perdoar você. É uma coisa tão corriqueira, mas a mágoa vai tirar a gente do reino dos céus, irmão. Às vezes a gente está tão preocupado com pecados mais grotescos, como adultério, homossexualismo e tantas outras coisas, mas a gente não se dá conta que a mágoa vai nos tirar do reino de Deus. Porque se eu não perdoar, Jesus não pode perdoar a mim. E sem o perdão de Jesus, irmão, não tem como abrir a porta do reino dos céus. E não adianta você dizer para mim, pastor, o senhor fala porque para o senhor é fácil. Irmão, nunca foi fácil. Não é fácil. Eu falo porque eu sei o que é viver cativo desse sentimento, irmão. É uma coisa que se a gente não vai para o Monte da Transfiguração e tem uma revelação clara de Deus, as motivações que nós temos para servi-lo perde a força no meio da jornada. O mundo é mau, o mundo é cruel, as pessoas, irmão, muitas vezes não se importa com os sentimentos das outras. Mas se a gente tiver uma revelação clara de Deus, todas as outras coisas ficam pequenas diante dele. Pedro estava lá vendo a glória de Deus. Ele falou, olha, vamos construir uma cabana e vamos ficar aqui para sempre. É aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero ficar. É tão sério, irmão, e tão verdadeiro, que às vezes até o dinheiro pode te roubar do reino dos céus. Você sabe que o único concorrente à altura de Deus não é nem o diabo, é o dinheiro. A Bíblia diz que Jesus expulsava os demônios pelo dedo mindinho de Deus. Mas a palavra de Deus diz, não podereis servir a 2 deuses. Ou há de amar um e desprezar o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Deus, irmão, o próprio Cristo se refere ao dinheiro como um Deus à altura de roubar as pessoas dele. Mas a gente está preocupado com adultério, a gente está preocupado com homossexualismo, mas de repente o que está te roubando o reino dos céus é o dinheiro. O dinheiro que você tem ou o dinheiro que você queria ter. Ou talvez o dinheiro que você não tem. Mas se você entrar, irmão, no Monte da Transfiguração com mais frequências, ficar um tempinho ali a sós com Deus, descortinar os seus olhos, contemplar a glória de Deus, você pensa, poxa, dinheiro é muito pouco diante dele. Você vai pensar, o que me fizeram é muito pouco diante do que ele fez por mim. E aí você encontra, irmão, a energia que você precisa para prosseguir até o fim, para perseverar.
Coloque isso dentro do seu coração. Você precisa se voltar mais para Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, livro de Números. Números capítulo 22. É o quarto livro da Bíblia. Gênesis é o primeiro, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 22. Números 22, versículo 21. Quem achou, diga graças a Deus. Números 22, versículo 21, diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe, e a ira de Deus se acendeu, porque ele ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho como um adversário, e ia caminhando, montado na sua jumenta. 2 de seus servos iam com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: O que te fiz eu, para que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, que agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. E se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor:
pequei, porque não sabias que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Amém? Para aí, por favor. Que história, irmão. Que história para a gente tirar lições valiosas. Porque a igreja dos nossos dias, ela tem usado um método de atrair as pessoas com base no medo. Então, se as coisas não estão dando muito certo para você, alguém ligado à igreja vai dizer: olha, pode ser que o inimigo esteja furioso. Se de repente você perde o emprego, não é porque o Brasil está em crise, é porque fizeram macumba contra você. De repente, irmão, uma enfermidade te ataca. Alguém olha e diz: é porque tem inveja de você. E é enxertado na cabeça das pessoas um medo do diabo, um medo do demônio. E a única entidade na terra capaz de combater as forças malignas é a igreja. Logo, a isca está jogada e você preso nela. Aí você diz: eu preciso ir para uma igreja. Eu preciso falar com o pastor, eu preciso receber uma oração, porque, pastor, o inimigo está furioso comigo. Irmão, não dê ao diabo um poder maior do que ele tem. Não dê. Pastor, mas está escrito que o ladrão vem matar, roubar e destruir. A Bíblia não se refere ao diabo quando fala isso. A Bíblia se refere a um falso pastor. A Bíblia diz que aquele que entra pela porta das ovelhas, esse é o pastor. Mas aquele que entra pela janela é um ladrão. E o ladrão vem matar, roubar e destruir. Ou seja, um falso pastor, ele vem matar, roubar e destruir. Só que por não conhecer, irmão, as escrituras, a gente vai sendo guiado conforme a doutrina vai te manipulando. E aí, por medo, você vem para a igreja. Mas eu quero te apresentar hoje, irmão, o seu verdadeiro adversário. Porque quando Cristo morre por nós na cruz do Calvário, Ele entregou para nós um demônio vencido, irmão. Um demônio que achou que tinha prevalecido contra o Cordeiro de Deus. Um demônio que fez de tudo para que Jesus não fosse para a cruz, porque ele sabia que a cruz redimiria o homem. Mas quando Jesus grita lá no Monte Gólgota: está consumado, e a promessa que havia sobre o demônio não se cumpre, porque a palavra diz que o Deus de paz esmagaria Satanás debaixo dos nossos pés, que a serpente feriria o calcanhar do homem, mas o homem pisaria a cabeça. E como Jesus se apresenta sendo filho do homem, eles esperavam que a morte da cruz iria esmagar a cabeça de Satanás. Então quando Jesus grita: está consumado, eu imagino os demônios ponhando a mão na cabeça. Só que aí daqui a pouco, irmão, um olha para o outro e nada aconteceu. Eles pensaram: nós vencemos, nós prevalecemos.
Você está comigo aqui, sim ou não? Nós prevalecemos, porque vai ver que ele não era o Cristo. Só que a Bíblia fala, irmão, que Jesus desceu lá nas profundezas, levou cativo o cativeiro, diga graças a Deus, tomou nas mãos a chave da morte. Quando Cristo vai na cruz, ele entrega para o Filho de Deus um demônio vencido, um demônio que está, irmão, limitado na sua ação, limitado no seu poder. A única coisa que pode desencadear a ação do diabo é o que a própria palavra adverte: não deis lugar ao diabo. As coisas ruins acontecem, irmão, portas se fecham, desemprego, problemas de saúde. Não significa que é o diabo que está promovendo isso. Significa que nós vivemos num mundo aonde ficamos apartados da glória de Deus. Mas que não será assim para sempre, diga graças a Deus. Jesus disse: é no mundo que você vai ter aflição. É no mundo. Ao pecado de Adão, irmão, nós ficamos à mercê. E não adianta colocar a culpa em Adão apenas, porque nós temos nossos pecados. Então nesse mundo a gente tem dias difíceis, a gente tem aflição. Irmão, tem homens de Deus passando perrengue, e tem pessoas que não são de Deus se dando bem na vida. Porque não tem a ver com uma ação espiritual, tem a ver com oportunidades, tem a ver com influência, tem a ver com corrupções, tem a ver com um monte de coisa. Mas a igreja, por sua vez, espiritualizou a coisa, para que você tivesse medo do demônio e viesse para a igreja, porque a igreja é a única entidade capaz de subjugar a força das trevas. Porém, a palavra de Deus diz que quando Balaão vai com os príncipes de Moabe, não foi a ira do diabo que se acendeu, foi a ira de quem? De Deus. Leia comigo para você lembrar novamente, versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe, e a ira de Deus se acendeu porque ele ia. A ira de Deus. E a palavra de Deus diz que o anjo de Deus, não era dos demônios, um anjo de Deus se colocou em oposição a ele, com a espada desembainhada nas mãos. Irmão, concentre-se menos nas trevas, concentre-se mais na glória. Concentre-se menos, irmão, na força do diabo, concentre-se mais no poder de Deus. Você quer um problema para a sua vida, irmão? Não é ter o diabo como adversário, é ter Deus. A Bíblia fala de um sacerdote chamado Eli, que passava a mão na cabeça dos seus filhos corrompidos, mas ele era o pastor, então ele colocou os filhos como pastor também. E esses filhos, irmão, agiam de forma abominável diante de Deus. Então um dia o seu pai, o sacerdote Eli, disse para eles: olha, por que não é boa a fama que eu ouço de vocês? Porque pecando um homem contra o seu irmão, Deus o julgará. Mas pecando o homem contra Deus, quem poderá livrá-lo? Irmão, você não deve ter medo de deixar o diabo furioso. Você deve ter medo de deixar Deus irado.
Porque se o diabo se levanta contra você, ao nome de Jesus, ele tem que obedecer. Mas se Deus se levanta contra você, que nome você vai usar? Como combater a força de Deus? Como fazer frente, irmão, à força de Deus? Como dizer que Deus está errado e que você tem os argumentos certos? Como dizer que Deus foi injusto, então você fez justiça com as próprias mãos? Como dizer que Deus não teve força suficiente, então você fez na força do seu braço? Como dizer que Deus não sabia para onde estava te levando, então você tomou a atitude que bem te pareceu? Eu quero abordar essa história, irmão, de 3 pontos de vista diferentes. A primeira é: por que Deus usou a mula? Por que é que Deus usou a jumenta? Há uma frase no meio evangélico que se tornou uma máxima: Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Alguém já ouviu isso? Apesar de ser uma frase que causa um efeito quando dita, apesar de ser uma frase que explica muitas coisas sem explicação, não é uma verdade. Não que Deus não pudesse fazê-lo, porque Deus pode tudo, diga glória a Deus. Só que existe uma coisa que Deus não pode, que é ferir a sua própria palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: eu velo na minha palavra para cumprir. Deus não usa quem Ele quer, Deus usa quem quer ser usado por Ele. Deus usa, irmão, quem está disponível a Ele. Deus usa, irmão, quem se permite ser usado por Ele. Por quê? Porque Ele vela na palavra para cumprir. E na palavra está escrito: eu estou à porta e bato. Se é uma condicional. Se você abrir, eu entro. Se não, não entro. Se não, não entro. Agora escute uma coisa, irmão. Quando Deus precisa usar uma mula, é porque o profeta não está disponível. É aqui que está a chave. É aqui que está o porquê. É aqui que está a pergunta. Quando Deus precisa usar a mula, é porque não havia alguém que Ele pudesse usar. É porque não havia uma pessoa que dissesse a Deus: usa-me, Senhor. Eu estou disponível, eu estou preparado, eu estou me dispondo. Irmão, quando Deus precisa usar o ímpio, é porque o justo está ocupado demais com suas coisas. Quando Deus precisa usar o ímpio, é porque o justo está debatendo suas teologias, está buscando cargos na igreja. É porque os justos, irmão, estão ali preocupados demais com as injustiças que sofreram. É porque os justos estão afundados, irmão, em crises de depressão e angústia. É porque os justos estão em crises existenciais. Irmão, só vive crise existencial quem esquece que saiu de Deus e que Deus mora dentro dele. Porque se você não se permitir esquecer isso, nunca mais você vai ter uma crise existencial. Você sai de dentro de Deus, a Bíblia fala que Ele sopra no homem o fôlego da vida. Você sai de dentro de Deus para fora, para Deus entrar e morar dentro de você. Como que você vai viver crise existencial? A crise existencial, irmão, tem a ver com aquele momento que a pessoa chega, que ela não sabe para que a vida dela serve.
Ela não encontra as respostas. Por que eu vim a esse mundo? Por que eu nasci? Eu não sei. Minha vida não tem sentido. Mas se você lembrar que você saiu de Deus e que Deus mora dentro de você, no mínimo, você vai ter uma curiosidade para saber qual é o propósito que Ele tem com a sua vida. Aí ao invés de você ficar lá mergulhado na crise, você vai mergulhar em Deus para descobrir esse propósito. E quando descobrir esse propósito, você vai mergulhar em Deus para viver esse propósito, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Amém? Aí Deus olha para os justos e eles estão ocupados, eles estão dispersos, eles estão envolvidos com outras coisas, eles estão lamentando porque sofreram ingratidão, estão lamentando porque foram traídos, eles estão tristonhos, irmão, porque ele não tem dinheiro hoje. E aí Deus precisa usar a mula. Aí Deus precisa usar o ímpio. A sabedoria de Salomão diz no livro de Eclesiastes: há um mal que eu vi debaixo do sol, que é homens maus procedendo como se fossem bons, e homens bons agindo como se fossem maus. Aí ele diz: tudo isso é vaidade, não serve, é fútil. Você já deve ter visto isso, irmão. Pessoas ruins, mas que de vez em quando tem um gesto bom. De vez em quando ela faz uma coisa que pessoas boas nunca fizeram, que faz você olhar para ela e falar: olha, fulano é uma pessoa difícil, mas a gente tem que bater palma para o que ele fez. E de vez em quando você vai ver pessoas boas fazendo coisas, irmão, que até Deus duvida. O que a Bíblia diz a esse respeito é que é vaidade. Isso não é o servir o propósito. Isso não é viver o propósito. Pastor, por que é que Deus usou a mula? Porque Ele não tinha um profeta para usar. Por que é que Deus usou a mula? Porque Ele não tinha homem algum que Ele pudesse usar naquele dia. Estava vendo um vídeo outro dia que me mandaram. Não sei se vocês viram. De uma criança que vai no parapeito do prédio. E aí um gato começa a unhar a mãozinha da criança para ela tirar a mão do parapeito. Aí ela anda um pouquinho para o lado e vai subindo no parapeito. O gato pula em cima dela e aí a gente olha e fala: meu Deus, isso é Deus. Mas a pergunta é: onde estava a mãe? Aonde estava o responsável pela criança, ou o irresponsável pela criança? Por que Deus teve que usar a sua criação irracional? Porque a racional escolheu fazer outra coisa. Porque a racional se descuidou e se envolveu com outras coisas, irmão. E essa é a verdade. A igreja do Senhor muitas vezes está envolvida com coisas erradas, com coisas, irmão, que não são propriamente ilícitas, mas que não servem ao propósito. E aí Deus tem que usar a mula. Se a gente voltar lá para o início do ministério de Elias, quando Elias profetiza que haveria uma seca na terra, a Bíblia diz que Deus manda ele ao ribeiro de Querite e fala assim: acampa lá, porque eu ordenei os corvos que te sustente. Tempo depois ele diz a Elias: agora você vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Não é porque os corvos não podiam mais fazer aquele trabalho, é porque agora Deus achou alguém. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Por que Deus teve que usar os corvos para sustentar o profeta? Porque ele não tinha ninguém que ele pudesse usar. Irmão, isso aqui é para você, como igreja, despertar para a responsabilidade. Você acha o quê? Que você vai ficar anos e anos dentro da igreja e Deus vai ficar colocando, irmão, band-aid nas suas feridas a vida toda, resolvendo os seus conflitos conjugais? Você acha que você vai ficar, irmão, a vida toda dentro da igreja, para Deus ficar colocando você no colo e dizendo: ô filhinho, não chora. Você nasceu com um propósito, querido. Você pode ainda não saber qual ele é, mas deveria estar engajado em descobrir. Você nasceu com um projeto de Deus. Só que quando você não se dispõe para ser usado, aí Deus tem que usar os corvos. Aí Deus tem que usar a mula. Talvez a mula era a única capaz de ter ousadia suficiente de pregar para um profeta. Eu vejo, irmão, hoje as reuniões de ministério, cultos para pastores. A gente ensina um monte de coisa, a gente busca um monte de coisa. As pessoas levam suas agendas, seus caderninhos, anotam tudo que está sendo dito. Mas muitas vezes o que precisa ser falado não é dito. Porque existe um versículo, irmão, na Bíblia, destinado só aos pastores, que diz assim: naquele dia muitos dirão: em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos. Jesus vai olhar e vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nem te conheço. Eu imagino essa pessoa na retórica dizendo: como não conhece? Mas e as pessoas que eu curei, e as pessoas que eu batizei, e as almas que eu ganhei? Jesus vai olhar para ele e falar: cara, eu nem te conheço. Se você fez alguma coisa para mim, o seu serviço não te aprova. Porque eu não chamei você para trabalhar para mim, eu chamei você para estar comigo. Só que você, ao invés de estar comigo, você praticou a iniquidade. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Nós deveríamos pregar isso na reunião de pastores. Nós deveríamos constranger, irmão, a próxima geração que acha bonitinho subir aqui em cima, pôr um terno, irmão, falar diferente, ser aplaudido pelas pessoas, porque todo esse glamour, toda essa pompa que a gente vê hoje, ela não é real. Ela não é capaz de nos sustentar naquele dia. Estar aqui em cima, irmão, é responsabilidade. Falar a palavra de Deus é responsabilidade. Eu dizia com a minha esposa semana passada: o ministério mais difícil que tem é o da palavra. Por quê? Porque João capítulo 1 diz que Jesus é a palavra. Então eu não estou falando de Jesus, eu estou falando Jesus. É diferente. Agora você imagina se eu falar Jesus de maneira errada. Se a gente entendesse a responsabilidade, tenho certeza que o número de quem quer estar aqui nesse status iria reduzir.
que eu estou tentando chamar a atenção, irmão, é para que você se disponha a Deus. Se você tivesse só mais um mês de vida, comprovado pela medicina, você não teria vontade de passar esse último mês fazendo alguma coisa que desse sentido o resto da sua vida? Porque primeiro a gente passa por aquele espírito de negação, né? Não, o médico deve estar errado, eu vou buscar uma nova opinião. Mas quando você se der conta disso, irmão, não seria interessante você viver os últimos 30 dias para fazer a diferença na vida de alguém? Para tocar alguém de uma maneira que nunca foi tocada? Para ser gentil com o idoso, irmão, que não entende o que o atendente está falando? Você já ficou na fila atrás de um vozinho? Você está lá com pressa, irmão, agoniado, e o vozinho fica... E você fica, meu Deus, não vai dar tempo. É o horário do meu almoço está terminando. E ele fica, mas o que você falou? Mas se fosse os últimos 30 dias da sua vida, você não seria um pouco mais paciente? Talvez você ofereceria até ajuda, porque você queria viver ou terminar os seus dias de uma forma diferente, irmão. Deixar uma marca, deixar um legado. Irmão, Deus está tendo que usar muitas mulas e muitos corvos, porque os filhos de Deus não estão dispostos, porque os filhos de Deus estão offline, porque os filhos de Deus estão ocupados com outras coisas. De repente a pessoa que está do teu lado precisava de alguma coisa de você hoje, mas você veio preocupado demais com alguma coisa. Enquanto, irmão, nós não nos reposicionarmos, o Senhor ainda vai ter que usar o ímpio. Ele ainda vai ter que usar, irmão, corvos, mulas. Quando Jonas estava naquele navio para Tarsis, e o navio estava para afundar, Jonas revela, olha, eu estou fugindo de Deus. Deus mandou eu ir para Nínive, pregar a palavra, ganhar aquela cidade para ele, mas eu tive medo, e por isso eu entrei nesse navio para fugir. Aí Jonas diz assim, me joguem no mar, que a tempestade passa. E o que eles fizeram? Jogaram. Naquele momento, irmão, não era só Jonas o fugitivo. Naquele momento não era só Jonas que não cooperava com o projeto de Deus. Você imagina, você está dando carona para alguém e alguém fala, me joga do carro, e aí você joga e segue viagem? Nossa, eu tinha que ter descido lá atrás, eu dormi, mas olha, abre a porta que eu vou pular. Aí você abre e continua a viagem. Irmão, naquele momento o comandante daquele navio poderia ter entrado no propósito e dito, não, nós vamos voltar, eu vou te levar lá, para você ganhar aquela cidade para Deus. E de repente aquele comandante do navio entraria no propósito de Deus. Irmão, as coisas nem sempre é um acidente
Quem garante que Jonas não tinha que fugir primeiro para ganhar aquele navio? Quem garante que Jonas não tinha que fugir primeiro para ganhar aquele comandante? Quantas pessoas passavam diariamente naquele navio? Quantas almas aqueles homens poderiam ganhar para Deus se conhecesse o Deus de Jonas? Mas o que eles fizeram? Joga Jonas no mar e a gente seca a nossa vida, cada um com seus problemas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está sentado aqui, irmão, há mais de meses, ouvindo a palavra. Nós temos despesas a pagar por essa igreja, mas você não está preocupado. Você pensa, não, cada um com seus problemas, mas de repente você poderia estar servindo o propósito. Amém? De repente você poderia estar contribuindo com o propósito. De repente não foi um acidente a gente ter vindo parar nesse lugar. Mas a gente não está disponível. Nós já pagamos mais de 10 mil reais de aluguel aqui nessa igreja. Nessa aqui. Como, pastor? Não sei. Deus usou algum corvo. Algumas mulas. Porque os seus filhos nem sempre estão dispostos. Porque os justos nem sempre estão disponíveis, porque estão ocupados com outras coisas. Porque estão focados em outras coisas. Irmão, é isso que eu estou falando para você. Quem de nós aqui teria coragem para orar a Deus e falar: Deus, se o Senhor precisar usar alguém para qualquer coisa, usa a mim. Se o Senhor for fazer alguma coisa e precisar de alguém, que esse cara sou eu, Senhor. Conta comigo. Mas não, a gente está brigando por cargo na igreja, a gente está discutindo por vaidade. A gente fica lá, irmão, lambendo as feridas. A gente fica lá discutindo teologia, quem está certo, quem está errado. Será que você teria coragem de dizer para Deus hoje: Senhor, se o Senhor precisar de alguém, sou eu, para qualquer coisa. Eu não suportaria o Senhor ter que usar uma mula porque eu não me coloquei à disposição. E você sabe que quando Deus sustenta Elias, através daquela viúva pobre e não uma viúva rica, Deus estava mostrando para nós, para mim e para você, irmão, que nós não temos a ferramenta que Ele precisa. Nós somos a ferramenta que Ele precisa. Aquela mulher não tinha dinheiro nem para se sustentar, mas ela era a ferramenta que Deus precisava. É isso que você tem que colocar dentro de você. Eu não tenho a ferramenta certa que Deus precisa. Eu sou a ferramenta certa que Deus precisa. Mas eu preciso me colocar à disposição. Mateus capítulo 5. Segure em números, por favor. Segure em números, por gentileza. Mateus capítulo 5. Versículo 13. Novo Testamento, primeiro livro, Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Porém, se o sal for insípido, com que há de se salgar? Olha a pergunta que Jesus está dizendo. Você é o sal da terra, mas se o sal for insípido, quem eu vou usar? Com que há de se salgar?
para nada mais presta, senão para se lançar fora. Entenda uma coisa: ou você serve ao propósito, ou você não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora. Irmão, você não já está cansado de ser excluído? Você não já está cansado, irmão, de não servir para nada? E o que mais? Piora a situação. Versículo 14, ou melhor, 13 ainda: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Você não já está cansado, irmão, de ser pisado pelas pessoas? Eu não estou dizendo que você serviu ao propósito, você vai atingir uma posição de privilégio, de respeito. Eu estou dizendo que as pedras que te atirarem não te ferem mais. Estevão estava servindo ao propósito, o povo apedrejando e ele dizendo: eu vejo os céus abertos. Irmão, a gente não consegue ver o céu aberto nem num ambiente como esse, onde o irmão canta o louvor, ministra a unção, a gente ora, a gente chora e o céu não se abre. Você imagina tomando pedrada na cabeça? Ele está tomando pedrada, irmão, e ele está dizendo: eu vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus assentado à direita de Deus. E o povo não para de tacar pedra até que ele morre. Mas ele morre sendo apedrejado? Não, ele morre vendo os céus abertos. Por quê? Porque ele estava servindo o propósito. Irmão, quando você decide servir o propósito, os homens não têm poder mais para te pisar. Acontece coisas ruins, acontece, mas aquilo não te fere. Acontece traições, acontece, mas aquilo não te machuca. Acontece rejeições, acontece, mas aquilo não te joga numa cama. Por quê? Porque você é sal da terra. Está na hora, irmão, da gente começar a marcar presença. Parar de passar desapercebido. Vamos marcar presença. Versículo 14, olha o que ele diz: vós sois a luz do mundo. Diga glória a Deus. Isaías, a Bíblia vai dizer: as nações caminharão na tua luz. Olhe para trás de você e diga: quem está me seguindo? Olhe para trás de você e diga: quem está imitando meus passos? Quem está conhecendo Jesus por andar comigo? Quem está se aprofundando em Deus por ser meu amigo? Você é a luz do mundo, meu. Jesus disse: olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Só que agora ele está dizendo: você que é a luz do mundo. Você tem noção do que é isso? E você aí fica se sentindo incapaz, inapropriado. E ele está dizendo: olha, enquanto eu estava aí, eu era a luz do mundo. Mas agora que eu não estou, eu deixo você. Ilumina o mundo. Irmão, Deus não quer mais usar corvos e mulas. Deus quer usar você. Amém? Deus quer usar você. Se disponha, se apresente para Deus e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu não sou hábil em muita coisa, eu não sou capaz de muita coisa, eu não tenho muito recurso. Mas se o Senhor precisar de mim para alguma coisa, o Senhor já achou. Sou eu. Eu sou essa pessoa. Me usa. Porque eu não suportaria ver um urubu sustentando um profeta, sendo que eu poderia sustentá-lo. Eu não suportaria ver uma mula
pregando para alguém, sendo que eu poderia pregar. Aonde estão, irmão, os filhos de Deus que vão se dispor a Ele? Volta lá para Números, por gentileza. Números 22. Números 22, versículo 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com seu cajado. Segundo ponto que eu queria abordar com você hoje. Uma visão do que Deus está tentando te mostrar pode mudar tudo, irmão. Está na hora de você considerar que se você conseguir enxergar o que Deus está tentando te mostrar, vai interferir diretamente nos próximos passos que você vai dar. Por que que o profeta queria algo diferente da mula? Porque ele não tinha a visão que a mula estava tendo. Está na hora, irmão, da gente ajustar as nossas visões dentro da igreja. Porque senão vai ter um andando para um lado, o outro andando para o outro. Um querendo uma coisa, outro querendo outra. Se você tiver uma visão clara do que Deus está tentando te mostrar, irmão, isso vai interferir diretamente na direção que você vai andar. A mula viu algo que o profeta não estava vendo, e ela está dizendo: por aí eu não vou. Por aí eu não vou. A palavra de Deus diz: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no fim deles é caminho de morte. Para o profeta parecia ser bom, para a mula ele estava dizendo: é morte. Por aí não vou. Uma visão clara do que Deus está tentando te mostrar vai mudar os próximos passos que você tem que dar. Caminho de morte e caminho de vida. Se você quer o de vida, procure enxergar o que Deus está tentando mostrar. Procure ver o que Deus está tentando te revelar, irmão. A mula está vendo. Pastor, eu não consigo. Irmão, se a mula conseguiu. Uma visão clara pode mudar sua vida para sempre. Uma visão clara do que Deus está tentando te mostrar pode mudar a sua maneira de agir com a sua esposa, com seu marido, com seu filho. Uma visão clara do que Deus está tentando te mostrar pode mudar a maneira como você vê o dinheiro. Uma visão clara, irmão, do que Deus está tentando te mostrar pode te trazer uma ótica diferente de portas que se fecham, de problemas que surgem, de dificuldades que você enfrenta. Mas você precisa conseguir enxergar. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que Moisés
levou o rebanho do seu sogro atrás do deserto, em cima do monte. E de repente naquele monte, irmão, uma sarça começa a arder em fogo, porém ela não se consome. Moisés diz assim: me virarei para lá e verei essa grande visão. Não espere ter a visão certa das coisas virado para o lado errado. Às vezes nós não temos uma visão certa do que é um casamento, porque a gente está virado para o outro lado. Às vezes nós não temos uma visão clara do que para que serve o dinheiro, porque a gente está virado para o outro lado. Às vezes nós não temos uma visão clara, irmão, do propósito que Deus tem para a nossa vida, porque a gente está virado para o outro lado. Irmão, se eu me virar para trás, não tem como eu olhar você, não tem como eu enxergar você. Amém? Moisés entende, está acontecendo alguma coisa, mas para ver eu preciso me virar para lá. Irmão, a pessoa que fica, eu não consigo, eu não posso, eu já tentei, eu não sou capaz, eu sou muito fraco. Irmão, essa pessoa não está olhando para o lugar certo. Ela não está olhando na direção certa. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando, não é olhei. Não é eu vou olhar um dia, é olhando, é sem tirar os olhos, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Pastor, como é que eu faço meu casamento dar certo? Olhando para Jesus. Como é que eu faço os meus filhos me respeitarem? Olhando para Jesus. Como é que eu crio filho nos dias tão difíceis como hoje? Olhando para Jesus. Como é que eu faço, pastor, para sobreviver com tão pouco? Olhando para Jesus. Como é que faço para ser feliz, mesmo tendo sido vítima de abuso sexual? Olhando para Jesus. Como é que eu faço, pastor, para superar os desafios? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Quem é palmeirense aqui? Só um e outro ali que não quer nem se manifestar. Ontem eu estava vendo no final do jogo a história de um dos jogadores que fora campeão, que chegou a dormir em cima de um papelão, muitas vezes, num lugar onde era feito de terra. E hoje ele ganhou o campeonato, ontem ele ganhou o campeonato mais importante aqui, sul-americano. E aí no final ele disse assim: a vitória é nossa, a competição é nossa, mas a glória é toda de Deus. Como que ele conseguiu chegar lá? Olhando para Jesus. Como é que ele não vai deixar o dinheiro dominar ele? Olhando para Jesus. Como é que ele vai deixar de perder a essência de uma pessoa humilde? Olhando para Jesus. Amém? Irmão, se você der as costas para o que te paralisa, se você der as costas para o que te põe medo, se você der as costas, irmão, para a ignorância, se você der as costas para quem está certo, você vai conseguir, irmão, enxergar o que Deus está tentando te mostrar. Quando você começa a olhar para Deus, não importa mais quem está certo, quem está errado, importa para onde Deus está me mandando. Não importa mais quem vence e quem perde, importa aonde eu estou na batalha. Mas a gente tem que se virar, tem que se posicionar. Sabe, talvez você está aqui me ouvindo hoje, você precisa dar as costas para algumas coisas. Mas você quer cuidar de uma coisa lá, olhando para cá. Por que a mãe quase perdeu o filhinho no parapeito do prédio? Porque enquanto ela cuidava do filhinho, ela estava olhando para outro lugar.
Irmão, enquanto você estiver virado para o lado errado, você só vai acumular perdas e tragédias e fracassos. Olhando para Jesus, 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 olhando para Jesus. Pastor, mas as pessoas são ingratas. Olhe para Jesus. As pessoas são cruéis. Olhe para Jesus. Pastor, o mundo é mau. Olhe para Jesus. Pastor, estou com muitas dores. Olhe para Jesus. Pastor, estou com um problema sério financeiro. Olhe para Jesus. Vira para o lado certo, irmão. Dê as costas para certas coisas. Porque se você enxergar o que o Senhor está tentando te mostrar, isso vai determinar o caminho por onde você vai andar. A mula falou, aí eu não vou. Porque ela estava vendo uma coisa que Deus estava mostrando para ela. Porque ela estava vendo uma coisa que Deus estava tentando mostrar para o profeta. Sabe o que é triste, irmão? É quando Deus tenta mostrar alguma coisa para mim, que todo mundo vê, menos eu. É ou não é? Estou vendo a irmã